Santos 2, Fluminense 3, mais uma derrota na Vila Belmiro. Uma derrota de virada, num jogo que o Santos tinha tudo para conseguir pelo menos um ponto. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O Santos não jogou bem, mas também não jogou mal. É aquilo, eu gostaria de vir aqui e poder xingar esses jogadores e falar que são todos horríveis e que jogaram péssimo, fizeram uma péssima apresentação. Ou então gostaria de vir aqui e falar que o time do Santos jogou um futebol, aplicou a bola e, enfim, fez uma baita partida. Mas é sempre esse meio a meio, lapsos de um time que pode jogar futebol, mas em sua grande parte um time que não sabe o que fazer com a bola, um time cansado e que não sabe defender. Foi isso que a gente viu no jogo de hoje. Na minha visão, o Santos foi melhor do que o Fluminense, e isso se vê nas chances de gol clara. Para mim, o Santos teve 4 chances de gol claras e o Fluminense teve 3. Então, assim, 3 se você considerar o gol do Savarino, para ser bem honesto. Porque aquilo ali nem é uma chance clara, ele só chutou de fora e acertou um baita chute, um baita golaço, por sinal. Então, assim, seriam 2 chances para o Fluminense contra 4 do Santos. Mas eu sinto que o Santos não aproveitou a chance que teve, como sempre. E por isso o Santos não mereceu nem sequer um empate. O Santos não merece um empate. A vitória do Fluminense é justa. Primeiro, por um time que não sabe finalizar o gol. Um time que não sabe finalizar as jogadas. E aí eu coloco até o Neymar nessa. Porque o Neymar teve a chance para mim de decidir o jogo, de fazer o 3-2 para o Santos. E eu acho que o Fluminense não voltaria ali para fazer uma virada. No máximo um empate, para ser bem honesto. Mas não. O Neymar não dá o passe para a esquerda por um bom tempo. Ele dá o drible, ele abre a defesa para poder fazer o gol. E se ele chuta ali, ele teria grandes chances de fazer o gol. Ele não chuta, ele dá mais um toque. E depois ele passa para o Rolês, ele passa errado, por sinal. O Rolês ele até conserta a jogada. Devolve a bola no Neymar, mas o Neymar não está esperando. Acaba dominando no susto e chutando no susto. E erra uma finalização que poderia ter sido gol também. De um time que não sabe finalizar. O Gabigol teve chance de fazer um gol no primeiro tempo também, e perdeu, chutou para fora. Eu acho que o lance do Gabigol é até mais compreensível. Era uma bola difícil, caiu na perna ruim dele, que é a perna direita. Ele acabou mandando ela muito fraco, passou muito perto da trave. Mas ainda assim, mais uma vez, o ataque do Santos tendo chances claras. O Gabigol tava cara a cara com o Fábio. Era só colocar a bola no gol no canto e ele chutou para fora. E o Neymar teve tantas oportunidades, tanto de passar a bola quanto de chutar. Decidiu carregar demais, passou tarde, passou errado. E quando teve a chance de chutar ainda nessa mesma jogada, chutou na mão do Fábio. Então assim, um time que tem chances para fazer o gol, não aproveita. E aí, toma os ataques que tomou, porque assim, com todo respeito, o gol do Savarino não pode acontecer. A liberdade que ele tem para chutar é algo inexplicável. O Barreal deu o espaço do mundo para ele carregar a bola. Novamente, o Barreal não é lateral esquerdo e eu acho até injusto a gente cobrar ele da atuação ruim da lateral esquerda, porque ele não é lateral. Mas foi o que o treinador propôs. Então assim, claramente não deu certo. A lateral esquerda segue sendo um problema, mas isso a gente vai falar mais adiante. Os 2 outros gols foram iguaizinhos, os cruzamentos do Guga, que fez uma baita partida pelo Fluminense. Você via no segundo tempo, ele parecia que não cansava, o cara corria pra caramba. Bons cruzamentos, que eu esperava de ver isso do Igor Vinícius, né? Que teoricamente é um lateral que ataca bem, mas não defende bem. Mas acaba que ele não ataca bem e defende pior ainda. E ele nem fez uma partida tão ruim esse jogo agora, mas enfim, expectativas, né? 2 gols iguais de cruzamento, novamente falhas do Santos defensivamente aérea. O Santos não sabe jogar bola aérea, o Santos é ruim defensivamente. Mas não pode acontecer o que aconteceu nesse jogo. O Santos não pode fazer um gol e relaxar, porque é o que acontece. O Santos faz o gol, fala, não, agora tá de boa, a gente vai defender aqui e vai sair em contra-ataque. Aí o Fluminense cria uma jogada minimamente boa e sai gol. Por quê? Porque o Santos defendendo é um time que joga na base da sorte. É um time que chega num certo momento e fala, não, a gente vai torcer aqui para que o nosso adversário não consiga criar jogadas. Se é um time ruim, como o Remo, como o próprio Galo que o Santos ganhou, beleza, os caras não vão criar jogadas. Até o Recoleto, que por mais que a gente empatou, foi no gol de pênalti ridículo do Luan Pérez. Mas
Se é um time ruim, não vai criar jogada de fato. Agora, se a gente pega um time bom como o Fluminense, é isso que acontece. Acontece que eles criam uma jogada minimamente decente e o Santos toma o gol. Por quê? Porque é um time vagabundo. É um time que não se dedica em campo. Eu sinto que esses jogadores não têm a noção do peso da camisa que eles vestem. Porque parece que eles não se dedicam. Parece que um resultado desse tá tudo bem. Assim como um resultado em empate no aniversário de 114 anos do clube contra um time que nunca tinha jogado muita competição internacional, fazer o primeiro gol no Santos e empatar na Vila Belmiro com um time reserva, tá tudo bem. Eu sinto que no próximo jogo a gente vai voltar e vai fazer o resultado, vai trazer o jogo. E não traz. Por quê? Porque é um time vagabundo. São jogadores que não dão o seu máximo em campo. Essa partida em questão, eu senti que o ataque teve seus lapsos de bons momentos, mas não foi bem. Eu acho que o Santos criou chances a mais do que os 2 gols feitos e novamente não aproveitou. Mas o principal problema para mim foi a defesa. O Santos é um time muito fragilizado defensivamente e isso ficou exposto. E eu não consegui entender o porquê num segundo tempo, por exemplo, não tem uma variação nessa formação. Por que o Christian Oliva, por exemplo, não entra? Por que ele tira o Gustavinho e coloca o Roleiser? Por que não tirasse o Bom Tempo, que já estava cansado, e colocasse o Roleiser? E para tirar o Gustavinho você colocasse o Oliva? Porque você manteria 2 volantes defensivos com Arão e Oliva e teria o Roleiser para fazer a armação. Mas não, eles põem o time. Na hora que eu vi essa alteração, eu sabia que o Santos ia perder. Porque o Roleiser é uma decepção. 10 milhões de euros jogados no lixo para um jogador morto que não tem vontade de jogar. Essa é a verdade. O Roleiser não tem vontade de jogar. Ele é um bom jogador? O Roleiser é um bom jogador. Ele tem uma técnica muito apurada. Mas é um jogador que não quer vestir a camisa do Santos. Isso ficou nítido nas últimas partidas. Então é um investimento mal feito do Santos. E ele coloca um jogador desse e tira o Gustavinho, que é basicamente o motor do time, é quem estava correndo em toda a bola, dividindo toda a bola. Não dá. O problema da lateral esquerda é algo assim inacreditável do Santos. Vende o Souza e a primeiro momento olha para o Vini Lira e fala, beleza, você vai ser o titular. E eu até acho que isso faz sentido, porque essa é a cultura do Santos, de olhar para a base e ver jogadores mais talentos novos para substituir os jogadores do time titular quando precisa, por lesão ou por venda de jogador. Mas o Santos se contentar com Vinícius Lira e Escobar é assim de uma estupidez absurda. Você quer colocar o Vinícius Lira como titular, que eu acho que é correto? Vamos trazer um lateral esquerdo, pelo menos de confiança, para que caso o Vini Lira não consiga jogar bem, a gente consegue substituir ele. Não faz isso, mantém Vini Lira e Escobar, Vinícius Lira acaba se machucando por infelicidade do futebol. O Escobar acaba tendo que ser o titular e aí a gente sabe, o Escobar não é bom, ele é ruim. Ele é um jogador raçudo. Ele tem a raça, ele acaba tendo desarmes, porque ele erra passes, porque ele acaba com jogadas. O Escobar não é um jogador bom para estar no Santos e acaba que muitas vezes agora ele está sendo substituído pelo Rafael Gonzaga, que com todo respeito ainda é muito jovem, não está pronto para estar no profissional. Tá ali só para tapar buraco. E essa é a verdade. E é até por isso que se improvisa o Barreal, que claramente não deu certo. Então, novamente, a gente tem um problema na lateral esquerda. Para mim, a gente tem um claro problema na lateral direita. Nesse jogo não foi problema, eu acho que o Igor Vinícius não fez uma partida ruim. Não foi boa, mas, assim, honestamente, passa batido. Mas a lateral devia ter sido um problema, porque o Igor Vinícius não é um cara confiável. E o reserva dele é o Mike, que, enfim, não sabemos se está à disponibilidade. Isso que o Santos tinha o JP Sherman e emprestou ele pro Coritiba. O moleque da base, que poderia estar jogando, foi emprestado pro Coritiba, que tá super mandando bem e vai enfrentar a gente agora na Copa do Brasil. Que com todo respeito, se o Santos for jogar essa bolinha que tem jogado nos últimos jogos, com essa vontade aí, a gente vai perder pro Coritiba. Capaz de vencer na Vila e perder lá, ou empatar na Vila e perder lá, mas não passa do Coritiba. Se jogar com essa vontade que jogou ontem, se jogar com a vontade que jogou contra o Recoleto. Acaba que por decisões da vida, o moleque que é da Vila, o menino que é da nossa base, vai jogar pelos caras contra a gente. E provavelmente vai jogar bem porque tá tendo uma boa sequência de jogos lá. E novamente um problema na ponta esquerda. Moisés, Rony, enfim, esses dois que têm revezado a titularidade claramente não estão bem. Eu acho que o Moisés é um bom jogador para entrar no segundo tempo. Ele dá um fôlego pro time bom, mas como titular não rende.
O Rony, no caso, estava... Eu não sei se estava expulso ou se estava machucado, pra ser honesto, eu acho que estava expulso. Tomou segundo amarelo, se não me engano, terceiro amarelo, enfim. Não vem jogando bem também, vem fazendo partidas bem abaixo. O Moisés como titular também não deu certo. E aí eu questiono, cadê a rotatividade? A gente não tem tantas peças no ataque? Então cadê essa rotatividade? Por que o Barreal não pode jogar na ponta esquerda? Por que essa escalação, por exemplo, não veio com o Rafa Gonzaga e com o Barreal à frente? Porque pelo menos você tem o Barreal auxiliando o Rafa na defesa. Porque aí acaba que você tem um auxílio ali, você tem um jogador que é bom ofensivamente, que o Barreal, você tem um jogador que é minimamente decente defensivamente, que pode auxiliar o zagueiro que é novato. Ou então, não quer usar o Barreal, tem outros nomes. Por que não testa o Miguelito pela esquerda? Por que não testa o Robinho Júnior pela esquerda? O próprio Lautaro, que hoje o pessoal mata e sai matando aí ele, falando que ele é um merda, e ele é horrível, pra ser bem honesto. Mas eu não acho que ele tenha entrado nas últimas partidas tão mal assim, não, tá? Eu acho que ele tem jogado até ok, pra ser honesto. Assim, porque o Santos joga, óbvio, que é bem abaixo. Mas por que não testa algo diferente? Por que é sempre Rony e Moisés? Por quê? Cadê a rotatividade de jogadores? Eu sinto que nas outras posições o Santos achou os seus jogadores. É Brazão, é Luan Pérez, que fez uma partida ruim pra mim. No primeiro gol, o gol do Castilho, se eu não me engano. Ele tá mal posicionado, ele tá marcando nada. O Lucas Veríssimo, que é a dupla de zaga dele pra mim, que tem que ser titular, foi mal nesse jogo, falhou pra mim nos dois lances do gol, dos gols de cabeça, é falha do Lucas Veríssimo. Acaba que o Igor Vinícius tem que ser titular, então não tem muito o que dizer. A lateral esquerda é uma incógnita, é Barreal, é Rafa Gonzaga, é Escobar, quem que é? Porque os três estão abaixo, querendo ou não. O meio, eu acho que o Cuca e o Cuquinha acharam Arão, Gustavinho e Bom Tempo. Eu acho que dá para ter um revezamento ali com o Oliva no lugar do Arão, traz um meio mais defensivo, ou com o Oliva no lugar do Gustavinho, que eu não gosto tanto, porque eu acho que o Gustavinho tem que ser titular. Mas enfim, você tem uma rotatividade ali que daria para fazer, mas que não se faz. O Oliva estava no banco e nem entrou no jogo esse jogo, então assim, por quê? Mas eu acho que o meio do Santos é isso aí, e acho que é um bom meio, para ser honesto. E o ataque, Neymar, Gabigol e mais um. Só que aquilo, Neymar e Gabigol foram contratados para o quê? Para decidir. Para ser o cara que vai lá e vai decidir as jogadas, finalizar bem e fazer os gols. Tem feito isso? Ah, mas o Gabigol fez... O Gabigol jogou muito bem essa partida para mim, tá? Ele foi bem. O Gabigol fez gol e assistência. Mas decidiu o jogo? Não decidiu, porque o Santos perdeu. Contra o Recoleta. Ah, mas o Neymar fez o gol. Tá, mas perdeu um gol também. Chance clara. Gabigol, mas o Gabigol deu assistência. Mas o Gabigol perdeu chance clara contra o Recoleta também. E aí? Decidiram o jogo? Esses caras recebem milhões. Estão decidindo as partidas pro Santos? Não estão. A realidade é que nós, como santistas, a gente ama, principalmente o Neymar, no caso, eu vou até tirar o Gabigol dessa, mas a gente protege o Neymar de críticas, no sentido de ele não tem desempenhado a expectativa que a gente tem nele. E essa é a verdade. Eu tô falando isso porque eu tava agora jantando com um grupo de amigos e me perguntaram. Não perguntaram, né? Mas falaram, porque perguntaram se a torcida batia muito no Neymar. E eu falei que não, pelo contrário. Para mim, a torcida do Santos protege muito ele. Deixa de fazer críticas que deveriam ser feitas. O Santos tem uma dívida de 90 milhões com o Neymar e o Neymar não tá respondendo em campo por isso. Mas aí eu te pergunto, midiaticamente, o Santos está tendo essa mídia necessária para cobrir essa dívida? Se tiver, está sendo mal utilizado. E aí, novamente, mais um problema da gestão Marcelo Teixeira. Então, assim, difícil dizer. Eu quero defender o Neymar porque eu sou fã. Eu comecei a, de fato, gostar de futebol por conta do Neymar. Eu digo que, assim, antes do Neymar eu gostava do Santos. Pós-Neymar eu aprendi a amar o Santos e gostar de futebol. Então, eu sou fã do cara, eu gosto de ver ele com a camisa do Santos. Mas, e aquilo? Eu espero que ele tenha uma jogada como ele teve, que ele podia passar a bola no Bom Tempo, que depois dele cortar ele podia ter chutado, e que ele pegue um lance desse e decida. Que ele pegue um lance desse e faça o gol, dê assistência, decida o jogo. Mas ele não tem feito isso. E tem feito isso contra times ruins. Contra times que qualquer um faria. Com todo respeito, mas o Remo é um time fraco. É obrigação do Santos ganhar do Remo.
Então, assim, o jogo contra o Galo foi um jogo bom. Então, eu nem tô falando disso. Mas, por exemplo, o Recoleta. Era pro Neymar decidir aquele jogo. Aniversário do Santos, 114 anos. Contra o time reserva, que nunca tinha jogado no Campeonato Internacional. E o Santos empatou. Então, assim, acaba que é decepcionante o Neymar no Santos. É triste eu falar isso, porque eu amo o Neymar. Mas é decepcionante. É decepcionante ver o meu ídolo do futebol não fazer o que ele deveria fazer com a camisa desse time. E ainda por cima aí brigar com um torcedor. Ficar de risadinha como o Gabigol fez. Sim, não dá, cara. Pra finalizar, eu gostaria de vir aqui e pelo menos poder justificar. Porque a gente tá em reconstrução. O Santos tá em um momento de reconstrução. Porque o momento do Fluminense é um momento bom, querendo ou não. Eles estão nos últimos 3, 4 anos aí, estão disputando lá em cima. Ganharam Libertadores em 23. São um time competitivo nos últimos anos. Então já é um time pronto, já é uma instituição pronta para ganhar, porque tem um elenco pronto para ganhar jogos e disputar títulos. Eu queria pelo menos ter a desculpa de falar, porque o Santos está em reconstrução. Mas o processo que o Santos vive é o completo oposto. O Santos vive um processo de destruição. A cada dia que passa, a gestão Marcelo Teixeira tenta destruir o Santos. Por quê? Porque é um cara, um indivíduo egoísta, que só olha para o próprio umbigo, que não se preocupa com o clube, que não se preocupa com a torcida, que não respeita a história do Santos, que não entende a cultura do Santos. É um mentiroso que enganou você, enganou a mim e a todos nós, torcedores do Santos, que esperávamos uma gestão melhor, um Santos em reconstrução de fato. Não, Marcelo Teixeira, o Santos não está em reconstrução. O Santos está em destruição. A cada dia que passa, a cada jogo que o Santos joga, é uma pá dentro do túmulo do Santos. Porque a sua gestão está destruindo esse clube. Você é o responsável pela tragédia que o Santos vive. Você é responsável pela destruição do Santos. E é triste. Querendo ou não, eu, como torcedor, fico frustrado e decepcionado. E acho que o pior de tudo, eu fico acostumado. Eu tô acostumado a ver esse time passar vergonha como tem passado. Eu tô acostumado a ver um jogo do Santos na Vila agora, como esse do Fluminense, e já esperar que o Santos não vai ganhar. Eu tô acostumado a esperar o pior desse time. Isso preocupa de caras como você. Covardes, mentirosos, canalhas. Vocês, eu falo vocês porque não é só você, Marcelo Teixeira. Alexandre Matos, os outros presidentes que passaram por aí, Rueda, Pérez. Vocês merecem a punição extrema. Vocês merecem tudo de ruim que tem nesse mundo. Vocês mesmos. Porque vocês destroem um clube que milhões de pessoas amam. Vocês acabam com as esperanças de milhões de torcedores. Pessoas que só querem ver o clube ganhar alguma coisa. Um título que seja. Querem ver um time, um clube, pelo menos disputar um título. Eu não tô, sendo bem honesto, esses últimos anos eu não tô nem pra ganhar. Eu queria chegar numa final. Pra ter pelo menos a adrenalina de jogar um jogo importante. Mas o Santos não tem isso. Os jogos importantes são um jogo contra a juventude, contra o esporte, pra ver se não vai ser rebaixado. Porque é isso que essa gestão do Marcelo Teixeira tem pra você, torcedor. Destruição. É o que o Marcelo Teixeira quer pra você. Destruição. É por isso hoje eu não vou me alongar mais. Esse vídeo já tá bem longo, por sinal. Eu volto essa semana para falar sobre a Copa do Brasil e ainda mais para fazer uma análise das contratações de Alexandre Matos, para a gente ver se de fato ele tem feito um trabalho medíocre, como a gente aponta. Enfim, é isso. Curte, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos. Vamos para cima, Santos. E torço para que o verme do Marcelo Teixeira saia desse time e que a gente possa, de fato, viver anos melhores.